Glória a Deus, bem-vindo. E nesta noite eu quero vos falar sobre algo que todo mundo procura e todo mundo luta por paz. Mas eu quero vos falar como viver em paz. Eu quero ir para um versículo bíblico que começa logo, que está em Lucas, capítulo 2, verso 14, que diz assim: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Deus. É preciso buscar a paz de Deus e a paz com os outros. Precisamos de buscar essa paz, a paz de Deus e a paz com os outros. Muitas pessoas vivem em constantes conflitos com a sua família, no seu trabalho, nas suas relações. Elas vivem num conflito constante. Mas hoje quero falar sobre como viver em paz. Mas não há paz humana que facilmente se perde. Não. Essa paz humana facilmente se perde. Mas a paz de Deus, que permanece ainda em meio à maior tempestade. Ainda que no meio de uma grande tempestade, a paz de Deus colocada dentro de nós permanece e vai mais além. Por isso eu queria vir ainda para Lucas, capítulo 1, verso 79, que diz assim: para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Quão importante é que cada um ande no caminho da paz. Pode-se colocar uma palavra. O que é paz? O que é paz? Muitas pessoas andam, o que é paz? Eu não tenho paz. Bem, a paz é algo tão importante dentro de cada pessoa, mas paz é a tradução da palavra grega, eirene, que traduzida é emendar e fortalecer uma relação. Eirene significa tranquilidade, quietude, ausência de conflito, interior, fortaleza, prosperidade, saúde e segurança. Porque muitas vezes muitas pessoas têm conflitos interiores dentro delas e não têm paz nelas próprias por causa desses conflitos interiores. A ideia desta palavra é comparável à situação de um osso que se parte, que ao ser emendado volta a soldar-se com o tempo e inclusivamente torna-se mais forte e firme que antes. Porque um osso pode ser partido, mas se ele for encaixado, se for colocado e depois ele vai colando um com o outro, e ainda vai ficar mais forte do que aquilo que era. É também o que sucede quando os inimigos depõem as suas armas e caem nos braços um do outro. Eles se tornam mais fortes. Porque viver em inimizade é viver em falta de paz. Há uma pergunta que muitas pessoas fazem. Quais são os dois tipos de paz que existem? As pessoas normalmente falam em paz quando não há guerra, mas a paz que o mundo dá é baseada em estímulos externos. A paz que Jesus dá, que é uma forma ou fortaleza interior que nos faz permanecer confiados ainda quando tudo se derrube ao nosso redor. Ainda que tudo ao nosso redor se derrube, nós estamos fortalecidos em Cristo, em Jesus Cristo. E nós permanecemos em paz, ainda que tudo à nossa volta esteja em guerra, mas no nosso interior nós temos paz. Vamos lá para João, capítulo 14, verso 27,
que diz assim, e Jesus estava a falar, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós podemos ver que há uma paz que vem de Deus, que é interior, que é interna, e uma paz que o mundo dá, que não é paz, porque a paz pode acabar. Esta paz não se baseia nas circunstâncias externas, a paz interior, mas antes é um dom de Deus que não se compra, nem se ganha, e recebe-se por graça divina e mediante a fé. É isso que nós precisamos de fazer, ter a paz de Deus dentro de nós, do nosso ser, do nosso coração, e a qualquer momento somos mais que vencedores, porque essa paz que excede todo o entendimento, as pessoas não entendem, mas a paz de Deus nos traz vitória a cada momento da nossa vida. Vamos lá para João 16, 33. E Jesus diz isto: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, Jesus diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e nós podemos vencer, ainda que tenhamos aflições, mas temos a paz de Deus dentro de nós. Que poder tem esta paz de Deus? Ou seja, que poder tem a paz de Deus? Bem, a paz de Deus guarda os nossos pensamentos. Porque muitas vezes os nossos pensamentos vêm e para nós é difícil irmos mais além. Porque os nossos pensamentos vão e tiram-nos a paz. Ou querem nos tirar a paz, mas a paz de Deus está dentro de nós, nos leva a outra vitória. Em Filipenses 4:7 diz isto: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Toma atenção a este versículo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. A paz que excede o entendimento, as pessoas muitas vezes não entendem. Não têm entendimento do que é paz. Pensam que a paz é como as pessoas não andam em guerra umas com as outras, não discutem. Não. Paz dentro de nós. Ela excede todo o nosso entendimento. Ela governa o nosso coração. Ela nos leva mais além. Ela nos traz mais. E é isso que nós temos de fazer. Ter essa paz dentro de nós. A paz que não falha é a paz que vem de Deus. E quando nós temos paz dentro de nós, conseguimos ir mais além e conseguimos levar os outros a ter paz uns com os outros. Não andar em guerras, não andar em contendas, porque guerra e contenda é falta de paz. Ainda que seja uma paz exterior, mas não tem a paz interior. E nós precisamos de ter essa paz interior dentro de nós, para não levarmos as pessoas às guerras, às contendas, e precisamos de ter a paz dentro de nós, para levarmos aqueles que estão em guerra, em contenda, a terem paz e serem mais que vencedores. Porque nós temos que pensar que Jesus já venceu. Sabe, quando olhamos para João 3,16, que nós sempre sabemos que, e falamos desse versículo, é um versículo muito conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas sabe, Deus amou porque Ele é paz.
E Ele quer que você tenha paz dentro de si. Ele quer que você tenha mais e mais da paz de Deus no seu coração. Essa paz, esse amor tão grande que trouxe paz ao nosso coração, nos dá a vitória. Por isso, nesta noite, deixa a paz de Deus tocar na sua vida. Ainda que você possa dizer, ai, não tenho paz comigo mesmo, não tenho paz com aquele. Deixa a paz de Deus tocar na sua vida. Vamos lá para Colossenses, capítulo 3, verso 15, que diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados. Você e eu fomos chamados para a paz de Deus. Toma atenção ao seguinte: em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. Sabe, nós podemos agradecer a Deus pela paz que Deus nos deu e que está dentro do nosso coração, que está dentro de nós. Não podemos deixar que a paz que está à nossa volta não, a paz tem de estar dentro do nosso coração. Porque se nós não temos paz, como podemos dar paz aos outros? Temos que dar paz e ter paz connosco próprios. A própria pessoa tem que ter paz com ela própria. E muitas vezes não tem paz com ela própria. Sabe, a paz de Deus dar-nos descanso noturno. Quanto nós não precisamos de descansar de noite, dormir descansados. E não podemos ir descansar, mas com uma falta de paz enorme. Porque quando temos a paz de Deus, nós descansamos, nós dormimos. Porque dormimos em paz. Sabe, há pessoas que não conseguem dormir porque elas não sequer têm paz. Elas precisam da paz de Deus para dormir. Vamos lá para o Salmo 4, verso 8, e vamos ver que dá-nos descanso noturno de noite. E diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu quero dizer, não vá buscar à procura de paz no outro lado, senão em Deus. Deus é a sua paz, Deus é o seu descanso. E diz que em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só Deus o faz habitar em segurança e ter segurança na sua vida, para que você seja mais que vencedor. Deus guarda aquele que pensa nele. Muitas vezes as pessoas passam muito tempo a pensar noutras coisas, a pensar, olha, a pensar em pessoas que lhe fizeram mal, que lhe disseram coisas, circunstâncias que aconteceram, coisas que aconteceram. Não. Pense em Jesus. Pense em Deus. E você aí vai ser mais que vencedor. A cada dia. Não fique à espera. Porque se você pensar nele, ele vai fazer com que a sua paz venha sobre a sua vida. Deus guarda aquele que pensa nele. Se você passar tempo a pensar nele, você vai ver que você vai vencer. Eu queria que viesse comigo para Isaías 26 e verso 3.
E diz assim, Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ora, Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme em Deus. Se a nossa mente está firme em Deus, se a nossa mente descansa em Deus, nós vamos vencer. E Deus vai trazer confiança à nossa vida. Não precisamos deixar que a paz se vá. Coloque a sua mente a pensar em Cristo, os seus pensamentos, a pensar em Deus, em Jesus. Eu gosto muito do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Não vou para lá e não estava aqui na minha lição, mas começa a declarar esse salmo. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz a vezes paz, seguir mansamente a águas tranquilas. Comece a declarar a palavra de Deus e a palavra de Deus vai trazer paz à sua vida e os seus pensamentos vão estar em Deus e você vai vencer. Oh, pastor, eu não tenho paz porque tenho, sabe, é a minha enfermidade. Oh, sabe que é a minha doença. É a doença de uma pessoa, da minha família. E eu não tenho paz por causa disso. Então eu quero lhe dizer algo. Pegue na palavra de Deus e não deixe esses pensamentos martelarem na sua cabeça. Diz a palavra de Deus lá no Salmo, no livro de Salmos, que Deus enviou a sua palavra, nos sarou e nos livrou da destruição. Então começa a falar essa palavra e começa a dizer, Deus enviou a sua palavra, me sarou e me livrou da destruição. Por isso eu vivo sarado, vivo curado, vivo livre da destruição. Ah, pastor, mas não é para mim. Diga também para outra pessoa. Deus enviou a sua palavra e a sarou, a curou e a livrou da destruição. Por isso ela vive sarada, curada, ela já está sarada, curada. E leva a palavra de Deus até ela. Porque a palavra de Deus não volta para trás vazia, mas faz aquilo para que ela é enviada. Então, nós precisamos de levar a palavra, porque a palavra traz paz. E a cada momento da nossa... De nós declararmos a palavra, a paz de Deus enche o nosso coração. Mas quando nós colocamos os versículos bíblicos, a palavra de Deus dentro de nós, mas nós conseguimos deixar a paz lá dentro. Muitas vezes é porque as pessoas não, em vez dos pensamentos de Deus, de estarmos fixos em Jesus, na palavra de Deus, naquilo que Deus diz, estamos fixos nos problemas que estão a passar, nas circunstâncias, na enfermidade, e a paz se vai. Não temos paz. Mas Deus é a sua paz. Você que está aí em casa, diga comigo, Deus é a minha paz. Diga de novo, Deus é a minha paz. Diga, Jesus trouxe a minha paz. Jesus trouxe a minha paz. Sabe? Precisamos gerar paz, até com os outros e para os outros. Se nós temos a paz dentro de nós, porque Jesus é a nossa paz, e se você tem Jesus Cristo, Ele traz a paz à sua vida. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 5, verso 9, que diz assim, Mateus, capítulo 5, verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ora, a palavra de Deus está aqui a dizer que bem-aventurados serão os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus.
Então, os pacificadores são chamados filhos de Deus, não são os guerreadores. Temos que ser pacificadores, porque nós temos que gerar paz com os outros. Não gere confusão, não gere guerra, não gere contenda. Gere paz. Sabe? Pode-se colocar uma pergunta. Como é que eu recebo paz? Ou como é que recebemos paz? Esta paz recebe-se conhecendo a Jesus Cristo. Lá no livro de João, no capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, se eu não tenho Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, como é que eu vou ter paz? Se eu não o conheço, como é que eu vou ter paz? Eu preciso de ter Jesus. Preciso de conhecê-lo para ter paz na minha vida. Vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 2, verso 13. E diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ora, nós que antes não tínhamos Jesus, mas decidimos recebê-lo na nossa vida, como nosso Senhor, nosso Salvador, como eu falei há pouco de João 1,12. Agora, em Cristo. Se nós já recebemos Jesus Cristo, nós vamos vencer na nossa vida. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ora, ainda que não tivéssemos paz, ainda que estivéssemos separados de Deus, mas Jesus veio derrubar a parede da separação, e nós, ao recebermos a Jesus Cristo, não há mais nada que nos separe. Verso 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Jesus trouxe reconciliação e paz com Deus. Não estávamos reconciliados com Deus, mas em Jesus Cristo fomos reconciliados. E agora em Jesus temos a vitória. E é essa vitória que nós temos, que nós queremos, que vamos ter. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 1, diz isto: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer, se Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e se nós o recebemos na nossa vida, somos bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que ajudam a terminar os conflitos e as divisões entre os povos, nações e raça. Lá no livro de Isaías, capítulo 57, verso 19, 57, 19, Isaías 57, 19, diz isto: eu crio o fruto dos lábios. Diz, eu crio o fruto dos lábios. Cuidado com as palavras que falamos, porque também vai roubar a nossa paz. E agora diz assim: paz, paz, para o que está longe, e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Sabe, bem-aventurados aqueles que emendam relações quebradas e as fortalecem. Então, nesta noite, eu quero fazer um desafio. Se você tem relações quebradas, ou se conhece pessoas que têm relações quebradas,
vá por Jesus para emendá-las. Bem-aventurados aqueles que se tornam, que tomam a ofensa. Bem-aventurados aqueles que não tomam, porque eu disse aqueles que tomam, aqueles que não tomam. Porque aqueles que tomam ofensa, cuidado, a paz vai embora. Não tomam ofensa para divisão. Mas bem-aventurados aqueles que perdoam e buscam a paz. Bem-aventurados aqueles que em meio à tribulação permanecem submergidos na paz de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo. Sabe, Jesus quebrou o seu corpo para trazer paz entre Deus e o homem, de maneira que a relação se fizesse tão forte como se a divisão nunca tivesse acontecido. Sabe, se você está aí e você diz, mas eu não conheço Jesus. Conheço Jesus, mas eu nunca o recebi. Sabe, aquele versículo que eu já falei várias vezes, de João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero lhe dizer, na verdade, nós falamos que os frutos dos nossos lábios, e eu nesta noite quero convidá-lo a que o fruto dos seus lábios levem Jesus até à sua vida. Ele seja o Senhor da sua vida. E a paz de Deus enche todo o seu ser. Se você está aí e você nunca recebeu Jesus Cristo, eu quero convidá-lo nesta noite a que você faça esta oração comigo. Diga comigo: Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador e que o meu pecado separa-me de Ti. Hoje eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por mim na cruz e Deus o Pai o ressuscitou de entre os mortos. Peço-te perdão e arrependo-me de todos os meus pecados. Renuncio a todo o pacto com o mundo, com a carne, com o diabo e faço um pacto novo contigo, Jesus, para amar-te, servir-te a cada dia da minha vida. Jesus, entra no meu coração e muda a minha vida. Senhor, se eu hoje partisse, morresse, ao abrir os meus olhos, eu sei que estaria nos teus braços. Amém. Eu quero convidá-lo, se você fez esta oração, que é tão importante na nossa vida, escreva-nos aí para o e-mail que está a passar em rodapé. Se precisa de ajuda, nós estamos cá para ajudá-lo. E antes de eu terminar, eu também quero orar por si, que você está aí, para que você tenha descanso e para encontre descanso na sua aflição e para impartir a paz de Cristo na sua vida. Por isso, você que está aí agora, se você diz, ore por mim, onde você está, deixe-me orar por si. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Eu imparto agora a tua paz sobre cada vida. Ó Senhor Jesus Cristo, tu saras os quebrantados de coração e ligas as feridas. Por isso agora, Senhor, eu oro, Senhor, para que cada um seja cheio da tua paz e a sua aflição saia no nome de Jesus. E Pai, aqueles também que já tiveram paz, já tiveram Jesus, mas a paz se foi, Senhor, reaviva essa paz no coração deles, na vida deles, Senhor, no nome de Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua paz. E agora, Senhor, que cada um seja, Senhor, mais e mais abençoado na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.